Abre aspas. Bebeto relembra começo de carreira e passagens por Flamengo e Vasco. O título mundial de 1994 não define, mas representa José Roberto Gama de Oliveira, que completa 60 anos neste dia 16 de fevereiro. Nos Estados Unidos, Bebeto fez dupla inesquecível com Romário. Dos 11 gols, os dois participaram diretamente de 9. Bebeto lamentou a relação estremecida com o antigo parceiro. Ele também se emocionou ao lembrar da morte do irmão em 1984, no seu início no Flamengo, e revelou histórias inéditas de uma briga com Tele Santana que ele diz tê-lo tirado da Copa de 1986. Abre aspas. Bebeto. Nome: José Roberto Gama de Oliveira. Nascimento: 16 de fevereiro de 1964, em Salvador, BA. Carreira: Vitória, Flamengo, Vasco, La Corunha, Sevilha, Cruzeiro, Botafogo, Toros-Neza, Kashima Antlers e Al Ittihad. Principais títulos: campeão mundial pela seleção em 1994 e da Copa América de 1989. Também foi campeão mundial e sul-americano sub-20 pelo Brasil, 3 campeonatos brasileiros, 1983 e 1987 pelo Flamengo e 1989, Vasco, campeonatos cariocas, 1986, pelo Flamengo, pelo La Corunha, Copa do Rei, de 1994 a 1995, Supercopa da Espanha, 1995, pelo Vitória, Copa do Nordeste 1997, Campeonato Baiano em 1997 e 2000. Pelo Botafogo, Torneio Rio-São Paulo de 1998. O futebol surgiu na sua vida muito cedo, você tinha irmãos que jogavam. Mas como foi esse início? Comecei a jogar com 5, 6 anos com meus irmãos, com bola de meia. Em casa, na rua, nos campos de barro da Bahia, em Salvador. E começou também na Copa de 70. Eu comecei a falar um dia eu vou estar aí. Comecei a sonhar. Por causa de Pelé, Tostão, Clodoaldo, aquele time de 70 fantástico. Ali eu comecei a me empolgar mais ainda. Não tinha nem TV a cores, era uma luta danada. A gente colocava aquele papel verde, vermelho na TV. O primeiro time de garotos foi perto de casa? Eu nasci no Hospital Militar, na Ladeira dos Galés, no bairro de Brotas. Eu jogava futebol ali de bairro, no Vale do Bonoco. Tem um viaduto e embaixo a gente jogava. E o time era Vasco da Gama, eu jogava com a 10, era o artilheiro do time. Meu irmão, o China, jogava no Bahia, e aí ele me levou ainda no dente de leite. Mas eu sempre fui Vitória. Era um cara apaixonado pelo Vitória. Ia para a Fonte Nova ver o Vitória jogar. Era torcedor mesmo, fanático mesmo. De ficar esperando o portão abrir para pegar aqueles 5 minutos finais que liberava na Fonte Nova. Bebeto com os amigos e os irmãos na Bahia, foto, arquivo pessoal. Nas fotos, dava para ver que você era muito franzino. Sofreu para começar? Eu era realmente magrinho para caramba e não acreditavam quando me viram. Aí o meu irmão disse, eu só quero que você bote ele para jogar, Delmar Santana, técnico da base no Bahia. Eu era o menor da turma com que eu jogava e era o único que jogava com adultos. Quando fui jogar com os meninos, cara, aí, o treinador ficou doido. Eu era meia. Meu irmão era meia esquerda, eu jogava na direita. Aí acabei com o treinamento, né? Aí falaram, Chininha, meu Deus, por que você não trouxe esse menino logo? Arrebentei com o treino, mas com aquela cabeça sempre no Vitória. Teu primeiro contrato foi com o Bahia? Deram um contrato para meu pai assinar. Meu pai cobrava muito, tem que estudar, menino. Ele era corretor de imóveis. Às vezes a gente estava jogando bola e ele tirava a gente, vai, menino, vocês têm que estudar. O Bahia não dava ajuda de custo e o negócio apertou. Eu pegava 3 ônibus, aí o cara, cobrador, deixava eu passar, que eu era muito magrinho, né? Ele falava se passar na roleta só paga meia. E aí eu passava, mas o negócio ficou difícil. Era só minha velhinha, mãe, que dava dinheirinho, né? Porque meu pai falava, não, vai estudar, tem que estudar. Bebeto ainda no Vitória,
com cerca de 50 kg, foto, arquivo pessoal. Tinha um amigo, o Edna, que jogava no Vitória. Ele levou o treinador João Paulo Pinguela para ver a gente jogando baba, que é a pelada na Bahia. Aí fui fazer teste no Vitória sem falar com o Bahia. O Pinguela me viu sem camisa. Rapaz, é muito magrinho. Será que ele tem condição de jogar? Você não viu lá, cara? O meu short vinha aqui, a ponta para os pés, a camisa eu enrolava e amarrava no short. Eu entrei, participando do coletivo do juvenil, porque na época não tinha sub-15, sub-17. O juvenil era o sub-20 e eu estava com 15 para 16 anos. Primeira bola que eu peguei assim, bateram o escanteio, fiz que ia bater, tinha várias pessoas assim na frente, zagueiro, todo mundo esperando, aí eu dominei e meti um totozinho por cima do goleiro. Poxa vida, aí eles, esse menino é diferente demais. Vamos assinar o contrato, leva para o pai assinar. Era um papel rosa o contrato. E foi uma luta, rapaz. Meus amigos foram lá, seu Wilson, esse menino vai jogar na seleção, você não pode atrapalhar a carreira dele. Fico até arrepiado. Ele pegava no pé mesmo, não só de mim como dos meus irmãos também, né? E meu irmão sabia, do potencial. Eu não queria ir para o Bahia. Sempre fui Vitória. Mas depois a gente vai virando atleta mesmo, profissional. E aí é outra cabeça. Mas o meu pai assinou o contrato. Teve um jogo que fomos campeões em cima do Bahia no Júnior, com 16, 17 anos. Aí os repórteres na Bahia falavam, esse menino é diferente demais. Aí o Aimoré Moreira, nota da redação, baiano, treinador campeão mundial pela seleção em 1962, me chamou para a seleção baiana. Eu jogava no Vitória de tarde e futsal de noite. Aí o presidente do Vitória, o Paulo Magalhães, chegou para o presidente da Federação Baiana, esse José Roberto Gama de Oliveira, do futebol de salão aqui, é o nosso Bebeto. Ele descobriu e me cortou do futsal. Ele era sobrinho do Antônio Carlos Magalhães. Sou muito grato a ele, porque quando apareceram essas propostas para vir para o Rio de Janeiro ele não me segurou. Meu filho, levanta voo porque você vai ganhar o mundo. O Flamengo foi quem te procurou primeiro? O primeiro foi o Vasco, risos. O Vasco chegou com uma proposta de dar 2 jogadores e mais uma compensação em dinheiro. Aí o Flamengo veio e pagou o dinheiro que o Vitória estava precisando. O Paulo, presidente, falou comigo, a gente vai liberar você, mas tem que ser com dinheiro. A gente não quer 2 jogadores. O Aimoré Moreira dizia para a imprensa, olha, curta bastante esse menino aqui porque ele não vai ficar aqui, não. Vai embora rapidinho, aí não deu outra, né? Foi quando apareceram essas propostas. O Vitória acertou com o Flamengo, e eu sempre fui Flamengo também. Sempre tive Zico como meu ídolo. E o Vasco era Roberto Dinamite. Então eu acho que qualquer um que viesse eu estaria satisfeito. Como foi essa mudança da Bahia para o Rio? Cheguei muito magrinho, tinha 53 kg. Fiz um trabalho com José Roberto Francalaxi. Ele foi o cara que me preparou para jogar profissionalmente. Ele fez o trabalho que fazia com o Zico. E eu fui recebido pelo Zico, por aqueles caras que fizeram história no Flamengo. Leandro, Moser, Andrade, Adílio, Júnior. Foi uma emoção muito grande. No cinema lá na Bahia, a gente via muito o Canal 100. Quem foi o primeiro treinador que te levou para a seleção brasileira? De garoto foi o Jair Pereira. O professor Jair foi para a Bahia assistir ao BAV. Você sabe que jogador do Nordeste ser convocado para a seleção era uma luta. Mas tinha um rapaz na rádio da Bahia chamado Marco Aurélio. Ele falava muito de mim e eu pensei antes do BAV, é a minha oportunidade agora. Mas por incrível que pareça aconteceu um desastre de helicóptero. Abre aspas. Bebeto fala sobre Tetra em 94, briga com Tele e revela bastidores de 98. Morreram 14 pessoas, entre eles, Clériston Andrade, que ia ser o governador da Bahia. Então foi luto em Salvador e foi cancelado o BAV. E eu fiquei falando com meus irmãos, o que eu vou fazer? Como é que eu vou mostrar meu futebol para esse cara?
Mas aí o professor Jair me convocou sem me ver jogando praticamente. Aí eu vim para cá, para o Rio, ficava ali no Atlântico Sul, Zona Oeste, na Barra da Tijuca. Era tudo mato ali, só tinha esse hotel na ponta da praia. Bebeto abre aspas Camarões, foto, David Cannon All Sport. Foi a primeira vez no Rio, como foi sua impressão? Rapaz, era tudo novo para mim. Eu fiquei meio assustado, né? Principalmente quando eu cheguei ali na Avenida Brasil. Caramba, que negócio grande é esse? Eu fiquei desesperado, mas meu irmão estava ali do meu lado. Ele ia pegar um ônibus e ia encontrar comigo lá no Atlântico Sul. Era muito mato ali, só tinha uma estrada que era mão dupla. Ele estava em Copacabana. Mas aí fomos campeões sul-americano, e o professor Jair me deu logo a 10. Você já estava no Flamengo ali na final do Brasileiro de 1983? Estava no grupo contra o Santos. Eu subia para o profissional e descia, para a base. Aí chegou Carlos Alberto Torres e me efetivou no profissional. Não quero que ele desça mais para o Júnior. Eu jogava de meia. Mas o professor Carlinhos, o violino, falou, vou colocar você de atacante. Estou vendo que você finaliza muito. Não posso perder esse potencial que você tem de fazer gol. Quero você mais próximo ali da área. Deixo você liberado para cair no meio também, mas eu quero você ali na área na hora de finalizar. Aí teve a final contra o Vasco nos juniores. E a base da seleção brasileira era do Vasco e do Flamengo. Só fera. Ganhamos de 4-1 e eu fiz 2 na final, foi no Caio Martins. No profissional, meu primeiro gol foi com passe de Júnior em cima do Abel, o Abelão, zagueiro. Ele estava no Goytacás. Foi legal porque o Abel falou para mim e o garoto, uma criança, fica tranquilo, joga seu futebol tranquilo. Não me deu uma pancada e dizem que Abelão chegava junto mesmo, risos. Você apanhava muito, principalmente nesse início. Houve algum episódio que te marcou? Toda hora. Eu não guardo mágoa de ninguém. Mas tinha um jogador, cara, o Fernando, zagueiro. Estava no Santos, eram Flamengo e Santos do Morumbi. Poxa, ele me deu um soco, eu parado assim esperando a bola assim. Eu usava aparelho. Eu fiquei tonto, quase perco o meu dente. A pancada foi muito forte. Querendo me intimidar. Na época teve até o Lino, que era um baiano que jogava no Santos, um cabeludo, jogava demais. O Lino ficou revoltado com ele. E o Moser, meu irmãozinho, cara, vou te pegar, vou te pegar. Ele ficou doido, ficou transtornado. Todos os jogadores eram meus irmãos. Zico, Leandro, Andrade, Adílio, depois do que aconteceu com o meu irmão. Se eu não tenho esses caras ali do meu lado eu tinha parado. Abre aspas, Bebeto grandes gols da carreira por Flamengo, Vasco e Seleção. O seu irmão morreu num acidente de avião logo depois que você chegou no Rio, né? Eu comecei morando na Praça Seca, era onde era a concentração do Sub-20. Só que lá a gente estava acordando muito cedo, 4 horas, 5 horas da manhã para a gente ir pegar o treino, o ônibus ia lotado. E para meu irmão ficava difícil me ver. Aí pedi ao Flamengo para deixar meu irmão morar na concentração dos profissionais. Eu estava indo para o profissional. Aí foi melhor para mim, fiquei mais próximo do meu irmão. Aí a gente já morava em frente ao Fashion Mall, naquela casa ali que o Flamengo tinha concentração. Eu atravessava ali, a gente ia no Bob's. Aí depois a gente arranjou um fiador e fomos para Copacabana, para morar com meu irmão mesmo. Era um apartamento que era uma sala que era quarto, aquela coisa bem pequenininha mesmo. Mas só de estar com meu irmão já era uma alegria muito grande. Aí em 1984 que aconteceu isso, o acidente que matou meu irmão, Newton, e o Figueiredo, jogador do Flamengo na época. Contar essa história é sempre muito difícil. Humano foi tudo aqui para mim. Bebeto marca o gol do Flamengo sobre o Internacional em 1987, foto, Celso Meira, Agência O Globo. Você voltou para a Bahia nesse momento? Ah, quando ele faleceu eu fui embora. Não queria voltar mais não. Se emociona. Eu larguei.
Aí o George Elau foi lá, convenceu minha mãe, meu pai. E eu já tinha comprado a casa para ela em Salvador. Mas minha mãe falou comigo. Era a coisa que o seu irmão mais queria, era ver você brilhando no futebol. A gente vai com você, vai todo mundo. Meu irmão ia para o Maracanã, na preliminar, e eu escutava os gritos dele. Bebeto, Bebeto, esse é fera. E minha mãe falou, a gente vai com você. Vai todo mundo. Graças a Deus o mano já tinha comprado a casa, já tinha deixado praticamente tudo pronto. E ele falava que ele não ia morar na casa. Aqui vocês vão morar, mas eu não vou morar não. Parecia que ele já estava adivinhando o que ia acontecer. O acidente foi num avião monomotor, em Friburgo, Rio de Janeiro, né? Isso. Todo final de ano a gente ia para a Bahia, ia Leandro, Moser, Figueiredo. A gente se organizou para ir de carro, ele ia levar meu carro para a gente não ficar sem lá. Aí conheceram um piloto lá, ele disse não, vou de avião e tal, a gente vai economizar. A gente dá um jeito, o Leandro está levando o carro, a gente fica lá com o carro de Leandro. E eu já tinha viajado para Santana, no interior da Bahia. De Salvador para lá dá 8 horas, 9 horas. Minha mãe ligando toda hora, porque o avião estava perdido, estava demorando muito, que já era para ter chegado. Eu já estava lá em Santana e ele não tinha chegado em Salvador. Aí já entrei em desespero já. Não quero nem lembrar mais. Machucou muito. 3 copas e uma revelação, eu errei. Vamos falar de seleção. Você tinha esperança de ir para a Copa de 1986? Em 1986 a torcida pedia meu nome. E Tele era aquele cara, se a torcida pede, ele não bota. De jeito nenhum, ele era teimoso. Era para eu ter disputado a Copa tranquilamente. O time não estava bem, mas ele não me botava, cara. O último jogo, antes da Copa, foi no Morumbi. Ele não me botou, eu doido para entrar. Aí eu fui falar com ele, sabe, de sentir que estava bem, que tinha condição de jogar. E disse, não me convoque, não, para a Copa, porque eu não entrei em nenhum jogo. A torcida pedia e você não me botava. Ele falou, eu ia te levar, mas agora não vou te levar mais não. Ninguém sabe disso. Pô, tinha sido campeão com o Flamengo, artilheiro, fazendo gol para caramba. Eu até me estranhei. Sempre fui um cara tranquilão, muito na minha. Nesse dia me deu uma louca. Você teve também episódio com o Carlos Alberto Silva. O que aconteceu entre vocês? Ele foi um pai, ele falou coisas que eu precisava ouvir. Ele me tirou de um jogo assim, do nada, saí por sair. Fiquei louco com ele. Foi lá na Bolívia, num pré-olímpico que fomos campeões. Ele me deu um corretivo. Falou tanta coisa assim que foi importante para caramba. Tomei a dura, de um pai dando dura no filho. Ele falou para caramba e eu tive que ficar de cabeça baixa. Na Copa de 1990, você praticamente não joga. Como foi aquela experiência? Eu não joguei, né? Risos? Acho que quem perdeu de me colocar lá foi o Lazzaroni. Ele foi meu treinador, era preparador físico da gente. Ele que botou esse apelido em mim de cabritinho, porque eu era muito rápido. Eu estava voando, melhor jogador da Copa América, artilheiro da Copa América. Eu tinha certeza que a gente ia ajudar muito. Só que ele fez uma reunião lá, falando que cada um tinha sua dupla. Careca e Miller. Bebeto e Romário. Aí eu disse, pô, Laza, desse jeito não vou jogar. O Romário está chegando de uma cirurgia, machucado, não sabe nem se vai jogar. Você tá dizendo que a minha dupla é eu e ele, Lazzaroni, tinha razão. Mas eu joguei com o Miller, joguei com o Careca, as eliminatórias, de 1994, praticamente foi assim. A gente se entendia bem. Mas Bebeto e Romário era uma coisa assim de Deus. Muito forte. Bebeto recebe instrução de Sebastião Lazzaroni, técnico do Flamengo, na Fonte Nova, antes de encarar o Vitória, seu ex-time, foto, Ricardo Beliel. Depois do título da Copa América em 1989, vocês acharam que seriam titulares na Copa da Itália?
A gente esperava isso, né? Só que o baixinho se machucou, pô. Aí vai para a Copa do Mundo, ele convocado, mas, poxa, recém-operado, colocou placa, platina no tornozelo, ele fazendo de tudo para se recuperar. Mas a gente sabia que não dava. Veio o primeiro jogo, eu praticamente não entrei, joguei 4, 3, 5 minutos. Eu ia jogar contra a Costa Rica. E não ia sair mais. Tinha feito uns 4, 5 gols no treino. Aí num coletivo contra um time lá da Itália ele iniciou comigo e com o Romário na frente. A gente arrebentando, mesmo ele mancando. Aí meteram a bola para mim do meio aqui, o Zé Carlos saiu, fiz que ia pegar na bola, deixei passar, igual aquele lance do Pelé em 1970, mas o Zé saiu com o joelho e me deu uma pancada. Eu só lembro do vestiário que tive vertigem, queria desmaiar, a dor era muito forte. Lembro quando o Romário chegou, vamos, é nossa oportunidade. Depois apaguei, era muita dor, insuportável. Fui para o vestiário, comecei com gelo, meu joelho inchado. Aí o Laza veio, perdi meu melhor atacante. Eu disse, agora que você veio falar isso para mim. Tomei anti-inflamatório, analgésico e gelo o tempo todo. Mas travou meu joelho. Aí acabou a Copa do Mundo para mim. Aí jogou Romário e Careca. E eu na tribuna vendo o jogo. Mas o Romário, coitado, mancou muito, quase não tocou na bola, tentando na força, na raça. Foi guerreiro. Mas no outro jogo nem no banco ele foi. Eu e ele na tribuna de honra. E lembro que pensei, poderia ser a última. Por isso se torna tão especial 1994? Tinha a sensação de chegou a minha vez? Aquele grupo era preparado para ser campeão mundial. Porque todo mundo queria entrar para a história. O Evandro Mota fez uma fita chamada Superação. Essa fita foi muito importante para a gente. A gente se fechou. Ninguém escuta negócio de imprensa, não pega jornal. Vamos nos fechar e conquistar porque essa aqui pode ser a última chance de todos nós. Como poderia ter sido, né? Mas você ainda foi em 1998. Lá só não ganhamos porque infelizmente houve o problema do Ronaldo, que terminou afetando. Porque o nosso time era melhor do que a França. A gente poderia jogar 10 partidas, ia perder aquela e ia ganhar 9. Porque nosso time era bem superior do que o da França. Infelizmente, essa preocupação com o Ronaldo e depois ele veio para jogar. Foi uma loucura. Em 1998, muita gente achou que o Edmundo seria titular depois do corte do Romário. Como foi aquele momento? Ele deu entrevista na época até. Você ficou chateado? Com o Edmundo? Não, nunca. O problema do Edmundo não foi esse. O problema dele foi na final. Ele ia jogar. Antes, teve aquela coisa ali, mas... Edmundo é pessoa tão boa, dentro de campo é aquele cara explosivo, estourado. Mas fora dele é uma dama. E como é que eu posso brigar com um cara desse? Eu já tinha experiência de ter ganhado um campeonato mundial. Se o Zagallo optasse por ele, eu estava ali para ajudar, para ser mais um. Só sei que eu me preparei muito, joguei muito nos treinamentos. Mas o Edmundo ia jogar a final. O Zico e o Zagallo vieram até mim, a gente está pensando em botar o Edmundo para jogar ao teu lado. Eu falei, pode botar, eu já fiz dupla com o Edmundo, fomos muito bem no Vasco. Peguei o Edmundo começando. Eu falei para ele, vai jogar você, a gente vai ganhar e vai dedicar esse título para o Ronaldo, no hotel. Ele me abraçou, vamos ganhar, Beto. Aquela vontade que ele tava. O Ronaldo já não estava mais ali, tinha ido fazer os exames. Foi uma loucura, para esquecer nunca mais. E aí todo mundo de roupa trocada, e o Ronaldinho entrou. Bebeto consola Ronaldo em 1998, foto, Achim CD Manguera e Images. Ronaldinho entrou chorando, querendo falar com Zagallo. Zagallo, por favor, me deixa jogar. Joguei a Copa do Mundo toda. Você vai me deixar fora da final? Não faça isso. A gente ficou assim.
E foi a única vez que eu vi Dunga cabisbaixo. Meu capitão, que agarra o tempo todo, ainda mais ali na final. Sei que quando foi reunir lá o pessoal, o presidente da CBF, médicos, os exames todos normais. A gente ficou sem entender nada. Aí o Edmundo, que estava do meu lado assim, falou, vai sobrar para mim isso, Beto. E eu, calma, fica tranquilo e tal. O importante é que o Ronaldinho está bem. Quem que deu a notícia para o Edmundo? O Zagallo veio na direção da gente, Edmundo, você vai esperar um pouquinho, você vai entrar depois. Vai jogar o Ronaldo. Ele ficou chateado, né, tirou a camisa assim. Normal, né? Estava motivado. E aí teve a preleção, Zagalinho chorando, vamos dedicar para o Ronaldinho. A gente está estremecido, diz Bebeto sobre relação com Romário. Como está a sua relação com o Romário? Recentemente, vocês brigaram, por entrevistas. Rapaz, até triste a gente falar isso. A gente tem uma história linda, cara. Ninguém vai apagar isso. Eu sempre respeitei o Romário. Um cara que eu sempre tive muito carinho. Vocês, da imprensa, falavam que a gente brigava, a gente nunca brigou naquela época que a gente jogava, a gente nunca discutiu. Pelo contrário, antes de começar os jogos, a gente sempre falava um para o outro tipo já sabe né? Fica tranquilo. Só no olhar a gente já se entendia. Infelizmente, agora, a nossa relação está estremecida um pouquinho. Principalmente da minha parte porque eu achei que ele não tinha razão para isso. Pelo contrário, quem tinha que ficar chateado era eu. Infelizmente por culpa de política. Ele era do Podemos, partido, ele me levou. Aí ele foi embora do partido e nem me avisou. Eu só fui para o partido por causa dele. Eu fui eleito para deputado estadual, ele veio candidato a governador, e tudo bem. Vida que segue, a gente continuou se falando. Ele foi para outro partido e não me avisou também. Tranquilo, eu não vou jamais misturar política, pô. E essa vida é tão curta, passa tão rápido tudo. Eu fazendo 60 anos. Aí o baixinho foi embora, seguiu outro caminho, outro rumo. Beleza, pô. Sem problema. O que eu sinto por ele, o respeito que eu tenho por ele, nós somos maiores do que tudo isso aí. Bebeto e Romário se abraçam na Copa de 1994 nos Estados Unidos. Foto, Mark Leek, Office de Getty Images. Eu tive que buscar outro caminho. O André Siciliano foi um dos maiores presidentes da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele sempre esteve do meu lado me ajudando. E o Romário misturou as coisas, falou de mim, disse que eu sou traidor. Pô, traidor é coisa muito forte. Jamais vou trair alguém, sempre tive todos com muito amor, muito carinho. Então aconteceu isso. Nossa relação hoje está assim, infelizmente. O Romário está brigando com todo mundo. Brigou com Zagallo, brigou com Zico, Edmundo, comigo, brigou com o Dunga, cara, que era parceiro dele também. Romário e Bebeto, por Vasco e Flamengo. Em 1986, foto, Ricardo Beliel. Recentemente, viralizou um futebol de 5 jogado em Buenos Aires em que você arrebenta com o jogo contra o time do Maradona. Você viu isso? Todo mundo mandou para mim. Fiquei muito emocionado porque Maradona era o cara. Para mim também foi um dos maiores que eu vi jogar. Ele falou para mim, como é que você conseguiu fazer isso no espaço tão curto, tão pequeno aqui? Você botou a gente na roda, cara. Tive nem ação. Se eu não me engano, fiz 6 gols, nota da redação, foram 5. A gente ganhou de 7-4. Branco fez gol numa jogada minha que eu dei de calcanhar para trás, outra que eu fiz um corta-luz. Fiz que ia bater, deixei, o Branco chutou de efeito.